Fala pessoal do Conecta Mais, by Música e Mercado. Eu sou o Thiago, trabalho na Música e Mercado e estou recebendo aqui um pessoal massa hoje para a gente falar sobre o mundo aí, tudo que envolve música e design, né? Dentro dos dias de hoje a gente vai falar de conceito, a gente vai falar de relações, texturas musicais e tem muita coisa aí. Bom, hoje a gente vai bater um papo com o Marcelo Teixeira, com o senhor Ricardo Matos e com o senhor Carlos Ardo, né? Parece que tem mais um convidado aí entrando também. Tem o Tchuca Júnior. E o senhor Tchuca Júnior. Bom, vou passar a minha palavra aqui para o senhor Marcelo. Fala, Marcelão, como é que tá, meu velho? Oi, aí, cara, muito legal participar desse teu projeto, né? Obrigado pelo convite, que é uma coisa que a gente vem ensaiando há um tempão nos Instagrams, né? Tipo, porra, faz contato, vamos fazer, e etc. E aí, com a nossa pandemia, as coisas começaram a se digitalizar de uma forma louca aí, né? E aí juntou a parada. Então, acho que a ideia é a gente hoje bater um papo aí, né? Convidei os brothers que cruzaram o meu caminho de uma forma positiva e compuseram aí. E aí vamos trocar experiências sobre esse lado criativo aí e a música. Acho que tá sem som aí, meu. Tiagão, você tá mudo, hein? Mudo, Thiago. Né? Boa, esqueci da barra de espaço. Bom, deixa eu de fato me apresentar aqui como profissional. Então, sou o Thiago, né? Sou formado em Publicidade e Propaganda pela Unip, tenho uma especialização em Marketing Digital e ao longo desses 20 anos aí de carreira, bem digamos assim, 18 anos, sou músico, né? Tentei ser músico, mas continuo músico. Então, a gente sempre assim, faço alguns trabalhos de design, tem algumas coisas que eu faço brincando, né? Não atuo de fato como designer, mas sempre percebi essa relação, né, de forma muito natural. Teve um tempo que eu até comentei com o Marcelo, eu criei um Instagram que é o Guitar and Wheels, deve estar no ar ainda, eu não tenho mais tempo para nutri-lo, né? Mas assim, era um Instagram voltado a guitarras, ao mundo másculo aí, guitarras, carros e motos, né? Que tem a ver pintura, tem um monte de conceito, tem guitarra com farol de carro, né? As primeiras Fenders foram com cores dos Cadillacs clássicos. Então a gente começou essa ideia daqui, né? Eu gostaria que vocês se apresentassem aí, falassem um pouco bem resumidamente, dessa caminhada até aqui, pessoal. Bom, vou me apresentar então aqui, vai. Bom, prazer aí estar com vocês. É sempre bom poder conversar de assuntos assim tão deliciosos. Então, obrigado aí por estar aí. Eu sou o Ricardo Martins, eu sou arquiteto formado pelo Mackenzie já há algum tempo. E minha trajetória aí se dividiu entre duas vertentes, né, que é hoje estar já lá há mais de 10 anos como professor, né, do curso de arquitetura, onde eu tenho o prazer de dividir o espaço com o Marcelo, né, e um escritório que atua com projetos diversos, né. E, bom, eu não conseguiria me definir como músico, viu, Thiago? Apesar de tentar há muito tempo também, mas eu sou um músico amador, vamos dizer assim, né? Sempre me interessei e, assim, sempre tive projetos musicais não autorais, porque sempre que eu tentei eu me vi copiando alguém descaradamente, então não deu muito certo. Mas, de qualquer modo, tem um apreço espetacular por música, né? Toco basicamente guitarra em algumas bandas aí amadoras aí mas sim, né? Acho que são assuntos que têm relações de todos os tipos, né? Que a gente vai poder explorar aqui hoje, né? Desde as questões compositivas, né? Que tem muita relação entre o design e a música, ou até questões mais específicas de projeto, né? Algumas referências aí no assunto. Então vamos deixar o papo correr aí. Prazer estar com vocês, tá? Prazer é nosso. Bom, isso vai ser animal, não vejo a hora da gente poder trocar algumas figurinhas, porque assim,
de design, basicamente o que eu faço é algo digital, né? Então, às vezes vocês vão ver coisas ali que eu não tenho nem ideia. Marcelão, que é um cara aí oriundo da área de aviação, né, Marcelo? Conta pra gente aí um pouco dessa pira toda. Pois é, então eu sou Marcelo Teixeira, sou arquiteto. Agora eu sou mesmo, porque faz 6 anos aí que eu estou na luta, na labuta, né? Dentro do curso de arquitetura com o Ricardão lá. Mas me enveredei pela área do design, né? Aí fui mexer com moda, mexer com arte e sempre esse lado de underground, de banda e sempre ficou ali, né? Mordendo, né? Estilos. Já fui metaleiro com cabelão, agora eu tô mais. Já fui punk, aí skinhead agora, né? Então você passa por vários styles aí. E aí fui parar no mercado de luxo e você fala, putz, cara, mas e o lado underground que é mais legal? Então fiquei acho que por 10 anos trabalhando com altíssima aviação no mundo inteiro. Aí volto para o mundo da arquitetura, né? Fazendo muito interiores e tal. E aí consigo agora, né, com a configuração do estúdio, criar um caldeirão criativo que toda essa parte de tecnologia aprendida na aviação a gente começa a usar dentro da música, né, configurando estúdio, né, com um grande tchuca aí, desenvolvendo peças especiais para algumas celebridades. Então acho que e eu faço alguns barulhos, uns 30 anos aí, mas não toco nada de bateria, né? Então acho que eu tô dentro eu casei na cozinha, né? Que a minha mulher é baixista e aí as minhas filhas, elas são fodonas, assim, né? Estuda, faz conservatório e aí então a gente fica eu sou muito mais um patrocinador da música em casa ali do que, mas é super legal. E brigadaço pelo convite, essa oportunidade da gente bater papo. Microfone aí. A gente sempre se fala, né, sobre isso, assim. Eu, por andanças na música, tive algumas experiências, né, de gravar disco, assinar algumas composições e tudo mais, mas de fato também mais experiência de rua mesmo, né, porque na época a gente não tinha essa coisa chamada internet, cara. As coisas não eram assim, né? Hoje em dia, cada passo que você dá, você está colocando isso na internet. E isso não existia. Se você queria gravar alguma coisa, você tinha que pegar o carro e ir lá no estúdio do fulano. E eu morava no interior ainda, então era uma coisa bem complicada. E você, Zardo? Conta um pouco pra gente aí. Tô vendo que você tá junto com o Marcelo aí. Qual que é a ligação? Pois é. Primeiro, obrigado, Thiago, pelo convite, né? Ó, Oportunidade desse bate-papo. quando um estiver falando, o outro fecha, senão ele dá um eco aqui, ele dobra. Tá, beleza. Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, Thiago, obrigado pelo bate-papo, né? Pela oportunidade de a gente conversar desse assunto, que me movimenta só um pouquinho, não é muito, não. Meu nome é Carlos Zardo Júnior, que tem o Zardo pai, né? Tem um pai rígido, militar, gente boa toda a vida, né? Mas coitado, meu pai militar que teve um filho maluco, músico, cabeludo, tatuado, vocês imaginam como que é a relação. Eu sou formado em administração de empresas com ênfase em comércio exterior, teoricamente completamente longe da área do design, depois fiz marketing, depois fiz gestão de embalagem, mas eu estou na área do design há só 20 anos. Eu fui enveredando para esse universo, né, pelo lado criativo, e hoje também, assim como o Marcelo, assim como o Ricardo, sou professor, dou aulas de design, dou aula para jornalismo, publicidade e propaganda. Eu só não passei, design de interiores eu já fiz, só não passei pela área de arquitetura ainda, e umas loucuras, né, essa coisa de pensar processo, experiência e tudo mais, que é o que me movimenta. Eu curto muito essa sacada da experiência. Eu sou também um músico amador, acho que como o Ricardo aí se definiu, mas eu sou um músico amador teimoso. Né? Eu sou teimoso porque eu tenho vários projetos de banda. Eu tenho a Hard Top 67, que é uma banda de cover. A gente está tocando bastante, inclusive, nessa volta aí da pandemia. Guarulhos, né, está com uma maior abertura das casas. A gente tem tocado bastante aqui em São Paulo. A gente vai tocar agora em Pinheiros amanhã.
Tá uma movimentação bem legal. Tem um projeto de músicas autorais também, que é a Trinity Gun, que a gente faz, né, um som próprio, nacional, um power trio, uma coisa mais crua, mais direta, mas sempre, né, o bom e velho rock and roll. E dentro dessa questão da tecnologia, né, que a gente estava falando, eu também tenho um projeto que é a Lock Me Down, que a gente faz gravação assim, cada um na sua casa. Sou eu e um brother, né, o Daniel, e a gente vai convidando gente para participar do projeto. Então, a Angels Berce, inclusive, que está lá no The Voice agora, ela participou com a gente em algumas versões de música e tudo mais. Porque, assim, são os amigos, né? A gente vai juntando a galera e vai fazendo esse esquema na tecnologia. E eu toco desde, sei lá, desde meus 16, 17 anos, e sempre nessa coisa de banda, tocar na rua, estúdio. Peguei essa fase de gravação também. Tava falando pro Marcelo, gravar fita cassete demo, né? Assim, que você fala, cara, fita demo, de verdade é cassete. Não é essa coisa demo que a gente ainda ouve hoje e tal. Então, eu vivi todo esse processo, vi todas essas mudanças no mercado, vi entrar toda essa bagunça. Afinal de contas, né, a barba branca entrega, sabe como é que é? Legal, cara. Assim, tem bastante coisa que, quando você para analisar de outro ponto, a música, ela vai te puxando para diferentes aspectos, né? Então, tem umas coisas que eu quero levantar com vocês depois, e como os grandes mestres aqui são vocês, né? Porque eu tô aqui no meio de... Eu tô num panteão aqui, cara, basicamente. Vamos falar um pouco com o Tchuca. Tchuca, tá na escuta aí, meu querido? Vamos por aqui, velho. Eu tô sem energia aqui em Morumbi, o cachorro mija no poste e acaba a energia, né? E eu tô com a bateria quase acabando aqui. Por isso que eu tô na minha sacada, porque lá dentro é tudo escuro, né? Então, eu sou Tchuca, né? Comumente conhecido como Tchuca, né? Eu trabalho na área de produção musical há 30 anos, tenho 50. Eu tô no mainstream há 15 anos, né? Que é a música, entre aspas, nacional, né? Passei pelo pagode, passei pelo primeiro passei pelo rock and roll, passei pelo pagode, fui pro sertanejo, voltei pro MPB, aí agora estou no sertanejo de novo. Então, quer dizer, eu fico passeando nesses vieses aí, né? Porque, além de produtor musical, eu sou audio designer. Então, não gosto de me intitular engenheiro de som, porque aqui no Brasil não existe curso de engenharia sonora, de eletroacústica, certo? Então, eu sou audio designer. E minha formação acadêmica é em música, em outra área, mas eu atuo mais na área hoje da questão técnica, né? Questão de gravação, produção de DVDs, gravações, essas coisas, produção de disco, gravação, produção, finalização, mixagem, master, essas coisas. Eu estou nessa área, vai fazer uns 15 anos já, na área mainstream, né? Agora, que eu trabalho com isso fazem 30 anos, profissionalmente, né? Comecei com 16, né? E aí eu sou pianista bacharelado, tenho algum mestrado, alguns outros cursos, mas minha formação acadêmica é essa. E na área que eu atuo hoje, eu sou autodidata, totalmente autodidata. Nunca fiz um curso, nada. Mas trabalho com isso. E o Marcelo eu conheci, tive a grata satisfação de conhecer o Marcelo em um projeto que a gente estava fazendo aí. E aí eu conheci esse homem cabeludo aí. É um prazer estar aqui com vocês para trocar uma ideia, para a gente ter mais conhecimento, né? Aprender mais também. E é isso aí, tamo junto. Animal, Tchuca. Você tocou num ponto delicado aí, né, cara? Assim, fugindo um pouco, mas eu estava até conversando com uma das speakers aqui do Conecta e ela estava falando sobre uma formação que... Acho que o Tchuca caiu aí, gente, voltou. Então, ela estava falando sobre uma formação, né, onde a ESPM está procurando professores, né, porque a Anitta está precisando de um curso, e não tem profissional aqui que tenha essa graduação, né? Tem muita gente hoje no mercado atuando sem graduação. Então, esse é um ponto aí
importante, né, que não é o nosso caso aqui, mas vale a discussão sobre essa capacitação profissional, né, dentro de diversas áreas, né. Um dos propósitos do Conecta hoje é mostrar as possibilidades que a gente tem para atuar dentro do mercado musical, né. E tem muita gente de fora migrando para o mercado musical, cara. E isso que é o mais legal. Então, as coisas... a gente tende a ter muita coisa nova nesses próximos anos aqui no Brasil. Acho que todo mundo aí tem alguma paixão avassaladora por alguma banda, né, cara? E aí quando você junta essa paixão que querendo ou não, não é tua profissão, e você consegue, depois de um bom tempo, falar, olha, caralho, música, sempre adorei música, e agora eu consigo trabalhar com música no meu dia a dia, cara, eu acho que é surreal, né? Enfim, eu nesse tempo aí de produção de eventos aqui com a Music Mercado, pelas music shows, vivenciei muita coisa de design, cara, desde stand até conceito. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse universo, assim, até que ponto vocês já foram, né, de fato, nessa relação unilateral aí de música e design, né? Eu estava falando para o Marcelo um exemplo das frequências, né? Então tem um teste aí no YouTube que, se você procurar, são as frequências de 440 Hz, né, que é a música moderna, e 432 Hz, que seriam os sons da natureza, a frequência que as coisas vibram. Então, o som do vento, o barulho do trovão, da chuva, tudo, né, os animais, tudo seria nesse 432. E aí existe um teste, cara, onde o cara coloca uma mesa com areia, né, uma superfície com areia e uma vibração nessas frequências, e é impressionante o formato, cara, os padrões que geram ali nessa areia. Vocês já viram isso? Eu vou ver se eu acho aqui para vocês. Nunca vi. Muito interessante. Alguém? Sim, Tchuca, a gente já fez laje vibrar, né, Tchucão? Não? É isso. Então, a questão, tudo no universo é corpo vibratório, né? Então, você tem uma ressonância, eu e o Marcelo, que são, acho que os gordos da parada aqui, temos uma GG. ressonância. Não, gordo, cara, não vem com essa história, não. Então, todo mundo tem uma frequência diferente, né? A gente vibra de maneiras diferentes, né? Essa teoria do 440 e 432 Hz é uma teoria, não é uma coisa comprovada cientificamente, mas eu não descarto. Mas hoje em dia tudo gira em torno da música, né? A música com design, você vai fazer uma apresentação, você bota um fundo musical, você vai... Qualquer coisa que você precise, né? Você precisa gerar um momento de tensão num filme, aí você tem que buscar sons com frequências psicoacústicas que desencadeiam emoções das pessoas de maneira que você consiga passar aquela mensagem que está na imagem, entendeu? Aí já entra no sound design mesmo, que é na mixagem de filmes e tal e tudo mais. E a música tá em tudo, né, cara? Então, eu meio que cortou quando você estava falando, não sei se você estava falando a respeito disso, né? Que minha conexão tá legal pra caramba aqui. Sim, Mas é isso mesmo. Entendeu? Por exemplo, você falou aí de sensações, né? Intervalos, né? Que causam essas... Cara, é difícil descrever, mas eu não sei se vocês já tiveram essa sensação da coisa tremendo, né? Daquela coisa... Essa tensão que alguns intervalos causam. E às vezes eles estão inseridos em alguns sons e Sim. isso te deixa tenso. Tipo, por exemplo, existem pessoas que são capazes de sentir infrassons, né? Tem pessoas que começam a sentir náuseas, ânsia de vômito, essas coisas quando tá para vir um terremoto. Ela consegue sentir esses infrassons, que são frequências muito baixas, entendeu? Tudo está relacionado, né? Entende? Eu participei de um
de um simpósio a respeito de psicoacústica voltada para filmes, né? E às vezes a pessoa ela não está simplesmente, ela não está percebendo o som, mas ela está ouvindo aquele som, e aquele som oculto no meio de uma composição, no meio de uma trilha sonora, desperta algumas sensações nela, alguns sentimentos, entendeu? Então, você usa, sim, de planos frequenciais para poder alterar o psique das pessoas, entendeu? É por isso que a gente tem fundo musical em filme, a gente tem fundo musical em praticamente tudo, entendeu? Muitas vezes usado sem ter essa noção da psicoacústica, mas 70% eu diria das vezes, feito por profissionais competentes, eles já têm esse conhecimento, entendeu? De fazer isso, entende? E hoje a gente tem o Atmos, que é um novo formato que vai além do surround, né? São caixas, você tem 4 caixas em cima e 7 são 7.4.1. São 4 caixas em cima, 7 caixas embaixo, mais o sub. Nós vamos começar a ter equipamentos que possam produzir o áudio imersivo, que é o Atmos, entendeu? Então, para vocês terem noção de qual a importância de qualquer tipo de som voltado à fisiologia humana, entendeu? Então, eles já se ligaram nisso e já estão trabalhando em cima disso. O Atmos, eu acho que veio para ficar, entendeu? O Atmos é um novo padrão da Surround, da Dolby, né? Da Surround não, da Dolby. Então é isso. Inclusive beats. Tem muita gente que fala, já teve relatos de passar filme no Japão, criançada sair chorando, criançada sair com náusea, entendeu? Tudo isso vai da trilha sonora. Tudo isso vai da trilha sonora, entendeu? Vai do que o áudio está fazendo com o psicológico da pessoa. Inclusive as batidas, por exemplo, toda Down, que é um Digital Audio Workstation, que é os softwares que nós usamos para gravar, quando você abre uma sessão nova, vem 120 BPM. 120 BPM é provado cientificamente que é o pulso natural do ser humano. Quer fazer um teste disso aí, bota um metrônomo no seu celular em 120, sai para a rua e veja as pessoas caminhando. Você vai ver que muitas delas estão sincadas, andando normalmente com o BPM que está ali. Então, assistam Bee Gees, por exemplo, Bee Gees, que usava muito quando a psicoacústica estava começando a aflorar, eles usavam muito isso nas músicas dele. Aqueles clipes deles andando tal e coisa, tudo dentro de padrões, entendeu? Que correspondem com a fisiologia humana. Então, o áudio está intrinsecamente ligado em qualquer área da nossa vida, entendeu? Seja o cara fazendo uma cirurgia, o áudio está influenciando ele, entendeu? Então é isso. Eu acho que deu para somar alguma coisa aí. Mas eu acho que, com certeza. Desculpa, Thiago, é que me remete, quando o Tioca está falando disso, e você puxou essa brincadeira, essa coisa da experiência das pessoas. Eu falei, né, o negócio da experiência me movimenta bastante. Então, do quanto a gente usa todo esse processo sensorial, né, que a música traz, e a gente normalmente remete a música só a questão auditiva, e você levantou muito legal essa coisa de sentir a vibração. Eu sou baixista, né, eu toco baixo. Então, se tem um instrumento como a bateria, claro, todos os instrumentos geram, né, um movimento, aquele famoso sopro, né, que sai na nossa direção, que é o que gera, inclusive, a vibração, o ouvido, enfim. Mas quando a gente sente, e o baixo tem muito isso, né, sentir no coração as pulsações, isso gera uma experiência completamente diferente de você não sentir. Então, quando o Chuca comenta isso, né, do uso no cinema, a história dos white noises, né, que muitas vezes são colocados nas trilhas para gerar aquele preenchimento, aquela sensação, né, de algo vai acontecer e tudo mais, me remete muito a isso, que é também uma coisa que eu acho que está se discutindo muito, e é muito legal a gente pontuar, que é o novo momento do consumidor, né? Essa coisa do consumidor 5.0, que quer experiência, que quer multissensorialidade. E a importância, né, de você
da gente que está dentro desse meio do design de alguma forma, de olhar para isso no sentido projetual de como a gente utiliza isso da melhor forma possível. Claro, que sempre pelo lado, né, da luz, nunca pelo lado negro da força, mas como é que a gente utiliza isso da melhor forma possível, falando com o consumidor, né, trazendo essa experiência, que é o que é super importante para as marcas. Lembrando que, de repente, o pessoal de banda, né, fala, mas peraí, putz, marca. Não, banda é uma marca. Assim, a gente gera experiência. Então, se a pessoa assiste Você é uma marca, né? Pois é, cara. É que é muito louco. Às vezes eu vejo pessoal de banda tratando assim, é música, música. Cara, música é experiência, música é marca, música é relação, música é percepção. Né? E por isso que é tão importante, de repente, a gente levantar e lembrar desses elementos todos, porque muitas vezes essas coisas acabam ficando para trás. E a relação do design com a música, e aí pensando nessa construção de percepção, de marca e tudo mais, ela é muito intrínseca, até porque a gente fala desde a relação, né, de capa, talvez seja o que as pessoas falam, design e música, o que o pessoal entende? Pô, o Tchuca já trouxe um viés completamente diferente, mas o que a galera entende? A capa do... Putz, o que é mesmo, né? Era a capa do disco, depois o disco em fita cassete sai, aí fica o CD, aí agora a gente tem o vinil de volta, tem o CD ainda rodando um pouquinho, mas hoje a gente pensa projeto visual focado em, né, nas plataformas de distribuição e como que é essa relação. Então, pensar o design além disso é muito legal e eu acho que esse é o grande mote da gente ter gente de áreas tão diversas aqui. Marcelo, Ricardo, querem acrescentar alguma coisa? Quer falar, Ricardão? Estou aprendendo aqui com a turma toda, né? Mas já que é para abrir o leque, né, assim, de algumas coisas aí que me remetem, aí, que aproximam as coisas, eu sempre fiquei muito fascinado, assim, um pouco pela maneira de como que você consegue, e aí acho que o Tchuca vai poder, né, o Zardo falarem melhor sobre isso, mas como você consegue levar essa qualidade dos sons para os ambientes de tamanhos diferentes, né, umas coisas que tem esse design também eu estava, por exemplo, guardadas as proporções, assistindo outro dia um documentário sobre as obras lá, os projetos do Mark Fisher, né? Aquele arquiteto que fazia os grandes palcos aí mundo afora, né? Fez todos aqueles palcos do YouTube, por exemplo, né? Desde da Zul TV lá nos anos 90, e as experiências de como que eles faziam para levar um som com uma qualidade incrível ali para perto das pessoas em ambientes tão extremos, tão gigantes quanto estádios, ao mesmo tempo tinha um lance visual, né, quando faz aquela garra, daquela turnê 360 que bota o palco no meio do estádio. Então, claro, puxando aqui um pouco para algumas questões de arquitetura, né, mas eu sempre fiquei assim também pensando, o Mark Fisher inclusive morreu, né, faz em 2003, né, era um cara referencial nesse tema, e você estava falando aí, Zardo, sobre toda essa evolução, né, das mídias musicais, né, e também discute-se muito essa condição do quanto que a gente pode ter, em alguns momentos, perdido a qualidade do que realmente sei lá, a banda gravou ali no estúdio, com a ideia de botar aquilo num formato que você faça mais gente alcançar, mas perde, de repente, alguns elementos naturais da maneira como o cara executou o instrumento, aquela aeração toda da gravação. Enfim, joguei um monte de coisa aí para ver se na fogueira aí para a gente debater também. Eu acho que fora tudo você falou de mídia, né, você falar da troca e tudo mais, além dessa coisa da gravação, eu até estava comentando com o Marcelo antes da gente começar esse bate-papo, cara, daquela época maravilhosa, que provavelmente quando todos nós aqui éramos crianças, que a gente tinha aquela oportunidade ímpar de entrar numa loja e descobrir que aquela banda que você gostava tinha lançado um disco que você nem ficava sabendo, porque muitas vezes você não tinha visto em revista, não tinha dinheiro, né, para comprar uma Rock Brigade da vida, para acompanhar o que estava acontecendo, e aí você levantava aquela capa de disco vinilzão, né, e putz, aquela coisa maravilhosa de chegar em casa, sentar, ouvir o disco, olhando para do Iron Maiden especificamente, que é uma banda que tem ali no meu coração,
de você ficar procurando detalhes de ilustração, aí sim a gente volta para a questão da capa, e aí você pega o encarte, lê o encarte, acompanha com as letras, assim, a gente acabou perdendo isso com esses movimentos todos. Então a gente perdeu elementos de gravação, até porque hoje tudo acaba ficando pasteurizado, por mais legal que você grave, putz, claro, gera diferença, mas tem uma perda quando tudo entra nessas caixinhas, né, que fazem tudo virar digital. A gente coloca mais um monte de compressão, né, dos efeitinhos, aí Tchuca pode falar muito melhor que eu, mas de um monte de coisinha que espreme o som, bota num padrãozinho para subir numa plataforma que ainda vai colocar mais um monte de compressão deles, né, todos os ajustes de som deles, para chegar nas pessoas. O que tem, claro, para mim, é legal por um lado, porque você dá mais vazão, você permite que as pessoas tenham acesso, mas por outro lado, assim, são tantos pontos bonitinhos de experiência que a gente deixa para trás, né, nesse contexto, que eu fico pensando, pô, a geração da Mel aqui, que é filha do Marcelo, está aqui com a gente, do meu filho que tem 17 anos, quantos elementos eles acabaram perdendo da experiência justamente por conta desse crescimento tecnológico, desse movimento, e quanto dessas coisas a gente está conseguindo ainda trazer de volta. Então, os shows ao vivo continuam, né, estamos voltando da pandemia, vamos ver até quando a gente fica nessa, mas a diferença que é você ir ver um artista ao vivo versus assistir a live pelo YouTube, sabe assim? Que a gente andou fazendo live também, sabe como é que é. Então, é muito diferente a energia, a vibração, não só para o músico, para o público, a troca toda, né? Claro. Olha, falando um pouco sobre essa parte do ao vivo, o Tchuca pode falar melhor. Mas, assim, a minha concepção como músico ou como uma pessoa que gosta de ouvir som bom e som em qualidade, a gente não tinha evoluído ainda de uma forma legal, né, com um quesito de transmissão, porque o áudio de transmissão nunca foi dos melhores, pelo menos aqui no Brasil. Cara, você vê a transmissão de Lollapalooza, uma transmissão de qualquer festival aí, o som, cara, passa muito longe, às vezes, do que você está ouvindo lá, né? Assim, é bem diferente. O som, eu particularmente, som de live, cara, é para você curtir ali e tal, mas para você que gosta do som, de sentir as nuances entre as notas, né? Fica difícil, ainda mais no alto-falante de TV comum, né? Até os pequenos erros, acho que você pontuou legal no começo da conversa, Thiago, com o lance dos intervalos, das ausências de música também, porque quando a gente pega essas coisas mais pasteurizadas, né, como assistir pela TV, ou mesmo uma live que tem algumas interferências, cara, você não tem os espaços, você não tem, né, os respiros, você não tem as nuances, você não ouve o instrumento trastejando, porque todo instrumento trasteja um pouquinho, você não ouve as ghost notes da bateria, né? Assim, realmente há uma perda. Claro, de novo, muito legal, aquela pessoa que não pôde ir te assistir, aí falando como músico, né, que não pôde ir te assistir naquele dia por um momento, seja por conta da própria pandemia, o que for, vai te ver num outro formato. Legal, mas sei, eu acho que nesse ponto eu sou, de novo, a barba branca, né, entregando, eu sou meio old fashion, sabe assim? Tiozão. Eu acho que um ponto que é interessante, né, dessa relação com o design, que o design, né, se a gente for fazer o parâmetro do o que é o design, como é que ele evoluiu, né? Então, acho que a gente pensar design como projeto, a gente tem muito esse imediatismo da aplicação, né? Da capa, da forma, como o próprio, né, o ambiente, aquela coisa toda, pô, é o projeto, né, acústica e etc. Mas quando a gente entra nessa nova era que a gente está, né, do 4.0, estão falando de 5.0 já, que é a experiência, cara, é uma coisa que eu não sei, né? Eu tinha uma vitrola, né? E aí sim, você bota lá o bolachão em cima. Cara, é assustador, assim, como aquele... Você sente aqui aquela percepção, né? E fala assim, puta, como a gente limpou o som? E fala, pô, tá esquisito isso, não tá? Parece que é uma coisa de você voltar e... Essa sensação, cara, ela cobre algumas coisas do ponto de vista de percepção, que aí ele começa a enveredar outras áreas do design que é muito recente, né? O design é muito recente e tem áreas dentro dele, que é o que eu estou comentando aí, que seriam as áreas estratégicas, que,
pouca gente não se ligou, né? O próprio Zardo comentou. Como é que fica essa forma? Como é que fica as bandas produzindo? Quanto tempo levava para estúdio? Depois lançamento, produção, tiragem, né? Hoje, pô, você vai lá, printa, sei lá o que faz e pumba, rápido, né? Do ponto de vista de business, como é que fica? Quanto custam as coisas? Será que dá tempo da gente, né, produzir essa quantidade de tranqueira? Pô, a internet tem essa te esfola, né, de produção de conteúdo a cada minuto. Como é que você coloca esse lado do design, da música nesse turbilhão, né? E do ponto de vista de, né, complementando o que estavam falando da convivência de banda, né? Pô, tem caras que falam assim, quer aprender estratégia e liderança? Entra numa banda, né, para você ver como é que é essa celeuma da disputa. Meu, são 5 cabeças, sempre dá porrada, né? Todo mundo, né? Raramente você vê, já passei por altas bandas, acho que a gente mais ficou tempo foi 8 anos, a banda meio acabou, não acabou, porque era meu irmão, mas meu irmão não queria mais, o baixo e batera ficou, mas o resto, sabe, é sempre assim, né? Porque tem momentos da vida, aquelas coisas todas. Então, como é que é esse relacionamento? Como é que é essa gestão o GPT, né, gestão da porra toda, né, que a gente aprende dentro de uma indústria, né? Cara, tem coisas que, né, do ponto de vista de percepção, estão muito, e o design traz muito dessa abordagem, desses, né, vieses, assim, que acho que casa super. E acho que, né, na hora que você perguntou assim, pô, meu, vamos fazer esse bate-papo sobre design e música, eu falei, uau, o que a gente vai falar? Daí comecei, respirei, né? Falei, vou chamar uns puta cara bacana que eles, pelo menos eles tocam e funciona, faz puta tempo que eu não toco nada. Mas acho que um ponto de vista de ter passado em vários estúdios, o criativo, ele tem, né? Coloquei até no primeiro tópico do nosso roteiro aqui, era o quê? O fone de ouvido, né? Essa porcaria, o nosso companheiro inseparável. Agora é geral, né? Mas A gente tinha um incrível. roteiro. Acho que tinha, né? Tipo, por aqui, né? Era assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Mas já morreu. Que é o papo do cara, né? Todo criativo, seja o designer, arquiteto, tal, ele tem essa questão, né, de estar com esse foninho que pela pandemia essa desgraça me trouxe um zumbido excelente, assim, que tá punk de tratar, mas a gente vê, né, passei num monte de escritório no mundo, o cara tá ali, brifa, vamos lá, na hora que o cara entra no processo criativo, ele truque, e aí o negócio rola. Então, acho que esses pequenos detalhes do ponto de vista de percepção, isso a gente consegue buscar dentro desse viés estratégico do design, né? E aí, por aí vai. Estava aqui pensando numa coisa enquanto vocês falavam, né, que tem muito a ver com isso, né? Como o design das coisas também mexe demais com a experiência do uso. Então, pô, eu juro que eu faço um grande esforço e faço isso de coração de não ficar rotulando o momento melhor ou pior, por mais que eu seja de uma certa época e tenha uma empatia maior pelo tempo que a gente estava aqui descrevendo do que era consumir música. Eu acho que é todo um tempo de pegar um disco, você tinha a paciência de escutar o lado todo e não aquela vontade de que você sabe que com um clique você já muda de álbum e abre um universo imenso hoje no Spotify da vida. Mas então os dois lados têm seus méritos, mas isso é um pouco também, né? São produtos diferentes, né? Eu lembro que a sensação do disco era de, inclusive, respeitar muitas vezes uma relação total entre capa, encarte, ordem das músicas, história do lado A com a história do lado B, e os caras compunham um pouco aquela obra pensando que você ia usá-la, né, usufruí-la daquele jeito. E isso mexeu, acho que, muito com fazer um álbum hoje em dia, por exemplo, né? Quando a coisa está mais no single ou com quem eu gravei ali uma participação, porque tudo está muito facilitado, né? Então tem coisas de várias épocas assim que são fascinantes, né? Por exemplo, mudando um pouco de assunto, mas assim, recentemente eu enveredei pelas pedaleiras de fractal camper da vida que tem meio tudo ali, né? Fazendo uma experiência do que se aquele som ia me soar legal. E eu fiquei fascinado, cara, que dá para sair daquilo. É absurdo. É divertido, né, Ricardo? Sim. E eu era um cara assim, não, valvulado, aqui. Aí, de repente, eu pego aquilo e
falo, caramba, como esse negócio conseguiu chegar nessa qualidade, assim, de você pegar, ter tudo ali dos seus sonhos na mão para ficar colocando na hora e sair incrível. Então, acho que tem um pouco da gente tentar respeitar todo esse caldeirão e seus momentos, né? E há, sim, uma diferença muito grande entre o tempo de consumo de cada um desses produtos. Isso é design puro, né? Caramba, o que é hoje um celular com poucos cliques ali? Você tem um universo de possibilidades, né, de musicais. Agora, você não vai usufruir do mesmo jeito que a gente usufruía quando punha lá um disco para escutar. Tudo isso é muito maravilhoso, né? Mas, respeitar de tudo, né? Com certeza. Eu entendo super o que você está falando aí, porque vira e mexe eu me pego nesse dilema, né? A gente está falando de um trabalho de design aí, imagina o cara pegar um algoritmo de celular, um algoritmo, né, de computador e desenvolver um som de um amplificador de 1959, ou até então, no caso do Kemper, um algoritmo que ele clona o som que ele está ouvindo e reproduz perfeitamente todas as características daquele amplificador específico. Então, você pode ir colecionando ali, colocando na tua biblioteca. Os puristas torcem o bico demais para isso, né? Porque se você pegar um ampli desse aí, você vai pagar 20, 30, 100 mil reais, e com 15 mil reais, que ainda é caro, né? Mas, poxa, se você for olhar pela possibilidade que você tem ali de construir teu som, com todos os amplos disponíveis, né? Você pode comprar esses IRs, né, que se falam, Impulse Response. Você tem uma coleção enorme de amplo antigo, né? E assim, hoje tem muita gente gravando por estúdio digital. O que é o estúdio digital? Nada mais é que um cara com um fonezinho desse aqui, brother, gravando a voz no banheiro da casa dele. Ele manda pro produtor, o produtor vai trabalhar nesse som, o cara... Tudo é IR hoje em dia, né? É tudo digital, assim, não são mais aqueles equipamentos vintage que estão lá funcionando. Tem já os eletrônicos que estão lá simulando, né? Que estão fazendo aquela coisa. E, obviamente, isso não deixa de ser design. O cara criou daquela sonoridade. Isso é bizarro para mim. É tipo, caralho. Eu acho isso muito legal também, Thiago. E lembrando que são produtos diferentes para consumidores diferentes. E realmente direcionar esse tipo de pegada. Porque é muito louco, né? A gente fala do mundo da música, como em qualquer outra coisa, todo mundo aqui tem preferências, né? A gente tem preferência de banda, a gente tem preferência de capa de disco, a gente tem preferência de lugar para ouvir música, de fone de ouvido. Assim, as preferências vão longe. Assim como a gente tem preferência de marca de instrumento. Então, e claro, a gente sempre tem uma volta nessa busca e sempre o papo de, porque Fender, porque Fender, porque Fender, por exemplo, né, no caso de guitarra, baixo. E eu entro muito na distorcido, porque eu sou um cara que não é um grande fã da Fender, né, na sua essência. Claro, pelo amor de Deus, não dá para não gostar da marca Fender. Mas eu sou um cara que gosta de Jackson. Então, nos grupos de baixista, por exemplo, e tudo mais, pô, a galera tá lá discutindo. Hoje em dia, baixo de 6 cordas, né, que é a grande vibe e tal, né? A gente que toca com só 4, eu ando enveredando por 5, mas só 4 cordas, meu, quem é você, né? É complicado. Mas eu acho que por causa disso, tem essa relação de consumidores diferentes, que têm pegadas diferentes, né? Fora do Kemper, os Katana, né, da Boss, que hoje você controla tudo pelo celular. Que, cara, é incrível, é muito louco. Eu também já tive a fase, Ricardo, né, de brincar com pedaleira no baixo. Até que chegou uma hora que, cara, eu vi que eu tava espremendo, puxando, esticando tanto, que eu falei, quer saber? Empurrei o negócio pro lado, depois vendi até. E liguei de volta no ampli, e aí o que começou a ser muito importante para mim, e aí disso que você falou, Thiago, a relação do instrumento com o amplificador, né? E aí, claro, se isso pode ser, inclusive, copiado, né, aplicado não necessariamente na essência pura, mas de outra forma, para mim tá tudo bem. O que eu quero é o som, eu quero o resultado, eu quero botar aquilo daquele jeito. E claro, falando de design de produto, né, já pegando mais um gancho do design, quando a gente fala do design do instrumento em si, do que a estética daquele design fala comigo, né? Por que eu gosto de Jackson,
né? Eu gosto, apesar de Jackson ter essa relação hard rock nos 80, purpurinado total, e eu gosto muito também, mas essa coisa mais metalzão e tudo mais. E a aplicação disso, né, na representação do eu, a gente usa muito como músico, né? As coisas dentro da representação do eu, né? Assim, cara, eu sou do metal, Jackson. Não, eu gosto, eu sou um cara mais purista, eu sou da Telecaster, né? Assim, aí eu não vou nem usar palheta, afinal de contas, Rich Kotzen não usa palheta. Aí começa, né? Essa coisa toda. Então, assim, eu acho que um dos grandes baratos da música é justamente esse. A gente tem tanta vertente para discutir de design aqui, que, bicho, a gente não vai conseguir aprofundar em tudo, mas tem muita coisa legal para a gente olhar, sem dúvida alguma. Eu queria até lembrar da parte editorial, até pus um post no Instagram sobre, eu recebi eu comprei o livro do Dave Mustaine, né, que foi do Rust in Peace, que saiu agora e tal. E aí, quando eu peguei o livro, falei, legal, o livro chegou, que bom, tal, veio com camiseta, foi um kit lá que eu comprei. Quando eu olhei na lombada, cara, e a lombada tinha os dentes de tubarão da Jackson ali na lateral, bicho, eu não aguentei, botei do lado do meu baixo Jackson, tirei uma foto, botei no Instagram e falei, design e música, tá aí, ó, projeto gráfico editorial aplicado com uma diretriz de conceito e significado muito claras. Sim, o Mustaine pode não tocar mais Jackson, ele toca Dean, mas os dentinhos de tubarão ainda são uma marca muito forte da construção do som do Megadeth até hoje. Então, né, tem muita coisa aí pra gente falar. Com certeza. Eu não consigo tocar um som com uma guitarra X que, sei lá, por exemplo, a guitarra não remete àquele som. Já viu algo do tipo? Eu me sinto totalmente desconfortável, cara. Assim, Outro dia eu vi não se toca Iron Maiden se não for com Fender. Desculpa, cara. Sim. E nem com os dedos. Se você usar a palheta para tocar Iron Maiden, vai ser um absurdo. Mas se você usar os dedos para tocar Megadeth, não fica a mesma coisa. Porque o Ellison usa a palheta. Tudo isso que você falou é perfeito, né? A representação do eu, né? E tudo isso é design, porque é onde você mostra os teus conceitos, né? Onde você faz as pessoas automaticamente linkarem aquilo a você depois de um tempo, né? E assim, tanto que existem guitarristas, baixistas, bateristas icônicos com bateristas icônicas, porque aquilo se torna um símbolo, uma ode, né? Tem um filme, cara, chama Mayhem. Não sei se vocês já viram esse filme. São de uns meninos metaleiros norueguês, onde nasceu o black metal. E, cara, é uma história bizarra, né? Bem bizarrão, inclusive, o filme. Mas, porra, mostra toda a criação do conceito do que a gente vê hoje como metal, das bandas de black metal, de death metal. Não, tem que ser assim, tem que ter sujo, tem que ter cara de mal, tem que ter sangue. Cabelo sujo, calça de couro, uma cruz, vela, né? E assim, você começa a ver uma coisa deste tamanho num bairro que por 3 moleques virou um mundo, uma parte do mundo hoje. Então, esses conceitos eles ficam empregados. Então, por exemplo, você estava falando sobre, eu não sei quem levantou a bola do consumidor hoje. É uma coisa que eu acho assim muito delicada, né? Porque, por exemplo, o design, assim como a música, ele é feito para converter. Você tem design, você tem, né, a criação de peças, por exemplo, uma banda hoje ela tem identidade sonora e identidade visual, né? Ela tem figurinista, né? E assim, por mais que seja escrachado, que seja uma coisa nada a ver, o nada a ver também é uma identidade visual, né? Então, assim, linguagem, né? Uma forma, é um movimento narrativo. Exato, mas por exemplo, a gente como consumidor, cara, você vai numa loja de departamento, tem uma música que está tocando lá que é para você comprar mais, né? E isso está entrando no teu subconsciente e está fazendo você consumir. Cara, até que ponto isso é legal, né? Até que ponto, quando que eu vou poder me defender desse tipo de situação? Porque as pessoas não fazem a mínima ideia disso, né? Assim, é um ponto interessante. Eu não sei, né, o que vai ser daqui para frente. Eu sei que a guerra é por atenção, né? Tá todo mundo disputando atenção, tá todo mundo online o tempo todo, então eu não sei fazer essa conta não, cara.
Acho que ninguém sabe, é só quem está ganhando que sabe fazer essa conta. E são poucos que estão ganhando, né? Se a gente for pensar, né, a música, e assim como o design, ela é um dos itens dentro desse turbilhão, dessa digitalização, dessa leitura, né? Porque é incrível, inteligência artificial, né? Quem assistiu o Dilema das Redes, né? E aí, ai, que lindo, estamos mapeando. Para quê? Te enfiar produto, né? Então não tem esse lance muito romântico da parada. Então, e aí a gente vê como é que fica esse paralelo. A preocupação talvez né, que eu tinha comentado ali, como é que fica o tempo das coisas, né? Natural das coisas. Você fala, pô, quanto tempo levava para uma banda brotar um bolachão lá com 12, né? Faixas e isso dentro do ano, né? E essa produção intensa, geração intensa, os caras vai reverter mais grana para os caras, né? E é complicado, é muita gente, né? É que a gente estava conversando aqui, constantemente a gente precisa ficar mexendo o pirulitinho, né? Pela atenção, igual criança, né? Baixou o pirulitinho, o cara baixa a cabeça e já vai para outro lado. Você fala, cara, é cansativo. Você olha a turma que está produzindo coisa, está cansada, né? Essa screamification aí, é tudo via tela. E a música é punk nesse sentido, né? Então, eu dei uma caída aí. Tava no celular e o carregador não aguentou o celular. Maldita Apple. Então, aí você ri, né? Odeio, cara. Então, vocês falando de design ligado diretamente à música tem a ver com a estética musical. Abrindo um parênteses aqui, é até interessante. Outro dia eu me peguei fazendo uma cagada. Tinha um plugin de $40 e tinha outro similar de $35. Só que o plugin bom mesmo era o de 35, entendeu? Só que ele tinha uma cara futurista, uma cara mega futurista, né? E o plugin ruim, que merda que é essa aí? E o plugin ruim tinha uma cara analógica. Adivinha qual que me pegou? Analógico, Né? claro. O tiozão, né? Pegou o analógico. Aí, depois que eu fui pegar o guide para ler, aprofundar, ver headroom, ver faixa dinâmica e tal, eu falei, cara, por que eu fiz isso, cara? Eu comprei só porque tinha cara analógica, cara, a estética. Antigamente a gente se ligava na parte futurística, né? O que é interessante. Eu passei essa fase, né? O meu caso é um caso de amor e ódio com a tecnologia, entendeu? Eu passei essa fase, tipo assim, eu tinha um Rhodes, aí saiu o DX7. Hoje um Rhodes, só para você ter ideia, custa R$8.000. Aí na época eu tinha eu queria um DX7. DX7 era mais ou menos dinheiro de hoje, uns R$30.000 por aí. Por aí. $15.000, uma coisa assim. Adivinha o que o Bestão fez? O Bestão pegou e trocou o Rhodes dele pelo DX7, entendeu? Então a estética do negócio me cativou, assim, me pegou, entendeu? Me pegou pelo olhar, né? Aí eu passei essa transição. Aí agora nós estamos entrando no mundo digital, que, diga-se de passagem, infinitamente melhor. E eu não sou daqueles velhos que defende vinil, porque tecnicamente falando, o vinil é uma bosta o som. O que é bom do vinil é a mixagem que entra no vinil, não o vinil. O vinil fala de 40 a 16 kHz, certo? E um CD fala de 20 a 20, entende? Então tecnicamente falando, não tem como discutir. O que entra bem no vinil é a mixagem. Mas eu tenho uma relação de amor e ódio com o mundo digital, que inclusive o mundo digital passou a ser bem visto justamente pela forma com que apresentavam, questão do design que apresentava, apesar de ser programas, softwares, hardwares, mas o jeito com que eles apresentavam a coisa se tornava interessante, entendeu? Então o design teve o design das coisas, vamos dizer assim, o desenho dos equipamentos, dos softwares, de como eles eram apresentados,
que ajudaram a vender muito e ajudaram muito a fazer essa transição. Mas a minha questão de amor e ódio com o mundo digital hoje é o seguinte: banalizou tudo, banalizou a música. Hoje eu pego um Mac Pro desse aqui, que eu estou falando, que beleza, você vai pegar no Mercado Livre e pagar uns 8 mil, tudo bem. Ou que seja, você compra um PC com Windows, paga 4 mil reais nele lá, você compra uma interface de 2 canais, não estou com a minha interface de 2 canais, você compra mais uma interface de 2 canais de 2 mil reais, entende? Isso aí. Isso aí é uma Focusrite. Isso aí. Aí você pega uma interface dessa, compra, tipo, isso aqui é um microfone, isso aqui é um Riffworks, certo? Custa 10 mil dólares um microfone desse. Mas beleza, mas aí você compra um microfone de 100 dólares, entendeu? E você já está gravando sua voz, e você já está gravando o negócio, você já faz sua música, e você já sobe, e aquele material com qualidade duvidosa já vai para o mercado e destruiu tudo, mano. Hoje, 90% dos artistas que você vê, eu digo sem medo de errar, porque esse dedo aqui já cantou vários artistas, já fez vários artistas cantarem, com um software que se chama Celemon, da Melodyne, a Melodyne, que é da Celemon, entendeu? Então, 90% é fake. 90% dos artistas hoje são fake, entendeu? 90% dos músicos hoje, não, 90 São não. produtos, né, Tchuca? É tudo produto. Não, estou falando de artista. Não estou falando de produto. O artista é um produto. Não, o artista gera o produto, entrega o produto. O artista é um artista. É o talento que eu estou falando. Tá, entendeu? mas eu tô falando no Acho ponto que ele está pegando justamente a ausência do talento, né? Quando falta o talento e aí você formata isso como um produto. Acho que é isso que o Thiago está pegando. É isso. Mas o isso, artista... a gravadora pôs o cara lá como um produto dela para massa. Não, mas eu não tô nem falando de gravadora, saca? Eu tô falando do que banalizou o mercado, entendeu? E aí, beleza, tá saindo da estética. Não tá, cara, porque aí você vê justamente isso. Aí o cara vai lá no Canvas, faz uma capa para ele, faz uma bosta de um negócio visual, e aí a gente tem, só em São Paulo, na Grande São Paulo, nós temos 13 milhões de pessoas, né? Aí 13 milhões de pessoas, é impossível que pelo menos 2% de pessoas não vai curtir se o cara impulsionar bem o material dele, entende? Então, aí vira essa porcaria, entendeu? Então, a era digital banalizou demais, entendeu? Antigamente, para eu fazer um demo, uma demo tape, né? Eu tinha que ir para o estúdio, eu tinha que procurar um multicanal que gravasse pelo menos 16 canais para eu poder gravar minha bateria, meu baixo, minha guitarra e minha voz, entendeu? Eu tinha que pagar um cara que soubesse operar um gravador Studer ou qualquer um que seja, um Fostex, que soubesse operar esse gravador, entendeu? Para poder me gravar fora o técnico do estúdio e, após isso, ter o cara para mixar, entendeu? Para fazer a mixagem disso depois, entendeu? E aí veio o mercado digital e banalizou tudo, entende? Mas aí entra o design. O design, na minha opinião, ajudou e muito as pessoas a enxergar as coisas de maneiras mais simples, entendeu? Tipo, você pega uma Focusrite dessa sua aí, bonitinha, vermelhinha e tal, tem 10 dólares de componente nela, você acredita nisso? Saca? Mas porque Isso aqui é tudo chinês, né, cara? Isso aqui é tudo componente simples. Os betas são feitos nos Estados Unidos, né, na Inglaterra e tal. Mas tudo ajuda a vender. Tipo, eu tenho um Control Room aqui, totalmente digital. Esse Control Room aqui, ó. Eu uso o sistema RME, certo? Esse Control Room aqui custa 1.000 dólares. Só que aí um Control Room analógico custa 400 e faz o mesmo processo disso aqui, porque esse aqui é digital. Faz o mesmo processo disso aqui. Só que qual que eu preferi comprar? Bonitinho. Tá vendo? É bonito, cara. É o lado malvado do design. É bonito, Combina saca? com seus olhos, né? Não.
Entendeu? É porque é bonito, Sensação cara. boa, né? Saca? Tô usando uma coisa... Inclusive tem um control room mais eficiente, entendeu? Mais barato que esse, só que é feio. Entende? Eu não comprei ele por causa disso. Saca? Mas é isso, eu caí, eu não peguei a conversa direito. Questão também a gente tava falando de psicoacústica, né, essas coisas, falando de formatos diferentes de mídia, né? Hoje, cara, eu sofro uma pressão lascada dos clientes, principalmente porque a maioria dos meus clientes são mainstream. Então, ele vai lá, ele coloca no Deezer, dá um som. Ele vai lá, coloca no YouTube, dá outro som. Ele coloca no Spotify, dá outro som. As plataformas não se conversam, cara. Cada uma tem o seu modo, entendeu? Esse é o meu... Como é essa diferença aí, Tchuca? Cada uma tem uma qualidade, enfim, pelo tamanho do arquivo que se sobe. Isso é uma coisa interessante, cara. Então, a questão dos formatos das plataformas é o seguinte, porque nos Estados Unidos começou a ter foi como uma pandemia na época, eu não lembro direito, mas eu li a matéria que os adolescentes começaram a ficar surdos e tal, porque não tinham controle de volume, eles ouviam com fone de ouvido. Hoje um fone de ouvido, se você ouvir o fone de ouvido a 110 SPL durante 2 horas, passado de 2 horas você começa a ter perda auditiva irreversível, entendeu? E nos Estados Unidos estava acontecendo isso, das músicas chegarem muito altas e os adolescentes cada vez, conforme você vai ouvindo vai acostumando, vai abaixando o volume. Só que isso não para de danificar o seu ouvido. Aí o que acontece? A pessoa vai lá dar mais um voluminho. Dá mais um voluminho. A hora que vê, já tá tendo lesão, entendeu? Então, foi uma norma que baixaram nos Estados Unidos para que não tivesse volumes acima de 10 RMS ou 10 LUFS, né? E aí começou isso no YouTube, né? E aí o YouTube não aceita acima de menos 10 LUFS, o Spotify não aceita acima de menos 9, que o Deezer aceita de forma diferente, entendeu? Então, os formatos estão diferentes, mas não é questão da qualidade, e sim de volume, de loudness. Loudness é quando você pega e achata a sua mixagem, entendeu? Para você ter mais volume. Você acaba com a dinâmica da sua música, mas você tem volume, pressão, né? E é isso também, parte do meu caso de amor e ódio com digital é justamente isso, que hoje a gente tem volumes extremamente exacerbados. Não se entra, por exemplo, uma mix que eu faço para uma dupla sertaneja hoje, ou para uma banda de rock mesmo, ela não entra. Eu tenho que fazer num vinil, por exemplo, eu tenho que fazer uma nova mix para entrar no vinil, entendeu? Não adianta eu abaixar só o volume, eu tenho que refazer toda a mix para poder entrar no vinil, porque ele não aceita, entende? Então é isso. Acho que você sofre o que o pessoal de design gráfico sofre na questão de monitor, né? Quando você precisa mandar as coisas para os clientes, porque cada monitor é de um jeito, explicar a cor é uma coisa super complexa. E quando vai para a produção, né? Porque dependendo da mão do impressor ou do substrato que vai produzir, bicho, sai qualquer coisa. A minha sensação com essas plataformas de música, e eu tive essa sensação com os materiais que a gente subiu, gravando do jeito que você falou, tá, Tchuca? Assim, cada um, essa história de cada um gravar em casa, cara, a carapuça serviu, hein, Tchuca? Casa caiu, bicho. A casa caiu, a carapuça serviu, ó. O cara tava se achando produtor e você acabou de acabar com ele. Não, mas pode gravar, desde que faça direito, né? Mas a gente não faz muito, não, mas dá uma diferença gigante de uma plataforma para outra, né? Sem dúvida, quando eu vi o que é no Spotify versus o que é numa Amazon, enfim, YouTube, então, outra coisa. E fora que, na mesma brincadeira das músicas, de música versus projeto gráfico, da história das cores, cara, que se você ouvir num fone de ouvido assim é de um jeito, num on-ear é de outro jeito, num over-ear é de outro jeito, e aí vai, né? Uhum. Não, mas essa questão de se gravar em casa, por exemplo, tem como sim. Eu falei que banalizou porque pessoas que não têm conhecimento técnico, porque hoje o mundo digital é a simulação do mundo analógico. Eu
não mixo mais analógico. Até 5 anos atrás eu mixava híbrido, que é com plataforma digital mais periféricos analógicos. Então eu fazia a minha mixagem. Hoje, por exemplo, eu tinha 8 FETSO. FETSO é um rack que simula tape. É analógico, era um periférico externo. Aí a UAD lançou, a UAD é a Universal Audio, lançou a versão desse FETSO plugin. Eu fiz o AB, né, do plugin com analógico, e teve um que foi melhor, o digital, porque o digital não tem ruído. Entendeu? Fiz um AB certinho, então eu não sou aquele cara apegado a tradições. Eu tenho que ter certeza que aquilo é melhor, aí eu me desfaço. Tanto é que hoje eu mixo em the box. Entendeu? Eu não faço nada em console. Salvo que eu tenho estúdios que eu tenho parceria, que quando eu vou mixar, eu tenho que mixar no console. Mas não me faz falta mais. Aliás, me dá mais tranquilidade na questão de fazer um recall, uma alteração que o cliente quer. Mesma coisa dos seus monitores aí de vídeo, certo? Quem faz design gráfico. Mas o vermelho aqui não tá bom para mim. Mas para você tá tudo certinho. Aí você vai ver aonde o cara tá olhando no monitor VGA. Aí a cor tá toda alterada. Entendeu? A mesma coisa eu faço mixagem aqui no meus monitor, entendeu? Custa não sei quantos R$1.000. E aí o cara vai escutar nisso aqui, ó. O cara vai escutar nisso aqui, ó. Tanto é que eu tenho para rodar minhas mix quando eu vou entregar para o cliente. Entendeu? Então eu acho que é a mesma coisa. Saca? É a mesma dor, meu amigo. É a mesma dor. Você é um bem-vindo à minha vida, que é desse jeito, Então. na agência. Então é basicamente a mesma coisa, cara. E do que diz respeito se o design sofre, né, com design gráfico que eu falo, sofre com essas alterações temporais, o áudio também é a mesma coisa, cara. Só que tem um detalhe, né? O design ajuda a modificar o mundo do áudio, né? A pergunta para mim o áudio ajuda a modificar o mundo do design? Putz, cara. Assim, pelo menos do meu jeito de ver, absurdamente. Absurdamente. Mas você sabe que eu queria até pedir uma coisa, já que eu sei que eu tenho 2 arquitetos aqui na sala, Thiago. A gente está falando dessa construção, né, do áudio, design e tudo mais, mas a gente acabou até esquecendo a arquitetura um pouquinho. Podemos puxar essa fila? Assim, eu vou responder, Tchuca. Para mim, tem todo o impacto do mundo, até porque a música, cara, né, ela dá asas à imaginação, ela dá corpo ao universo, não tem jeito. Mas, até casando isso, Marcelo, Ricardo, vocês podem falar um pouco de arquitetura e música? Porque, bicho, acho que a gente acabou deixando... A gente ficou discutindo, né, música e design só na essência, a gente deixou vocês de lado, desculpa aí, hein? Quem precisa de arquitetura na vida? Eu também acho. Também Dá acho. até delícia escutar vocês. A gente escuta arquiteto o dia inteiro, né, Marcelo? É bom escutar um pouco de fora. Não sei, olha, o que a gente pode trazer assim de relações com a arquitetura, né? São muitas, né? Bom, para vocês terem assim uma ideia, até lá no meio acadêmico nosso, muitas vezes você usar uma metáfora ou um exemplo de música para explicar arquitetura, às vezes para o aluno é mais rápido a apreensão da informação do que você tentar começar por um conhecimento técnico arquitetônico que ele ainda não tem a familiaridade que ele já tinha com música, por exemplo. Então, tudo, né, cara? Ritmo, composição, velocidade, tempo, tudo que a gente fala em música. Eu tenho um professor de música, né? Eu estou tentando melhorar sobre esse aspecto, que ainda tem muito chão pela frente. Mas eu comecei a reparar o quanto que de vez em quando eu uso os mesmos termos que ele para me explicar a música com os meus alunos de arquitetura. E funciona pra caramba. Então, recentemente, essa é bem fácil aí para a gente debater. A gente estava discutindo sobre uma coisa assim, o plágio versus a referência, onde estão esses limites meio tênues. Em arquitetura é o tempo todo, né?
Os nossos alunos sofrem com a questão do pô, eu copiei, mas tenho que enganar meu professor que eu copiei tal projeto aqui para dar essa solução, né? E aí tentando até deixar o aluno em paz, né? Para dizer, olha, nada mais é do que você tentando uma cópia mais descarada, mas as outras coisas vão vir de referências que você foi acumulando, né? E eu sei que eu fui conseguir me comunicar no final dessa aula quando eu comecei a dar uns exemplos de música, assim, das velhas polêmicas de uma ter saído da outra e tal. Então, assim, né, esse é um dos assuntos legais, né, que a gente tem em relação. Outro é aquele que eu lancei lá no começo, né, que eu fico maravilhado aí com as arquiteturas dos próprios palcos, né? O que é a experiência do ao vivo, né, que vocês estavam até dizendo. Eu sou assim um aficionado por show ao vivo, e acho que esse tempo tentando tocar instrumentos me fez ter uma curtição espetacular assim pelo lado humano da execução ali do instrumento. Quando você está no ao vivo, você percebe muito a questão de por que os caras se olharam, o que aconteceu. Você começa a sacar que teve essas questões, né? Tem uma coisa muito divertida assim, talvez vocês já tenham reparado, mas na gravação de Let It Be dos Beatles, o Paul McCartney ele erra o piano uma hora, ele erra o acorde. Não sei se vocês já viram, repararam, ele erra. Eu sei que eu ficava escutando, no dia que eu me consegui perceber esse erro, eu ficava escutando, esperando esse momento. Eu achava o máximo, né? Trazia o cara para uma humanidade que às vezes eu tirava, por ser um cara que eu amo, assim, dos meus ídolos, às vezes eu tirava ele do fator assim do poder errar, né? Eu achava aquilo o máximo. Bom, o próprio Paul McCartney me decepcionou quando ele lançou aquela versão Naked do Let It Be, que eles deram uma limpada na produção lá do Phil Spector, né? Que sempre foi uma treta deles na época. Ele arrumou o caralho do acorde, meu, na música, na Let It Be do Naked. Aí eu falo, caraca, meu, não faz isso comigo. Eu adorava esse fator humano da coisa toda, né? Mas, enfim, é um pouco isso, assim. Eu acho que os projetos desses espaços para o qual os artistas se apresentam, né? E esse lado, assim, do tá lá, tá no lugar vivenciando, vendo o quanto que a arquitetura colabora para o... Né? E aí podemos falar desde os palcos mais genéricos, né? Até esses que são feitos especificamente para um grande evento, ou para uma grande turnê dessas grandes bandas. Eu acho tudo isso bem fascinante. E acho que complementando, tem que a gente vê na história aí, né? Se for pensar alguns exemplares de espaços projetados para que a música aconteça, né? Um deles é esse papo todo que o Ricardo comentou, dos espaços de show. Mas a gente vê, por exemplo, grandes projetos, né? Frank Gehry, Rem Koolhaas, né? Rem Koolhaas no Museu da Música, a Casa da Música em Portugal, né? Que tem toda uma questão de experiência ali. O Gehry fazendo Seattle, né? Daquele eu chamo AMP, que é o Experience Music Project, que é um projeto louco, né? Se for pensar de tentar entender música por um outro viés. Tem um turbilhão de violão e de guitarra, assim, deve ter uns 15 metros de altura, sabe? Um twister, assim, que você fala, caramba. Então, a própria abordagem do arquiteto é do seguinte, entender que é percepção, é um espaço, né, sensível, e eu tenho que preparar toda essa big estrutura, né, que a gente bem sabe lá o que a gente apronta, né, no nosso projeto 6 lá, né, Ricardão, de tipo estrutura, é muito item, assim. E aí como é que fica, né, lá da construção civil, que ela não é tão requintada para poder acolher um tema desse, né? Então a gente vê que tem essa intenção, acho que os prédios emblemáticos, eles trabalham essa questão toda da experiência, que está muito ligada ao design, né? Até porque esses caras também bebem muito nessa fonte, acho que é por aí. Porque se a gente for pegar a própria a parte tradicional da história, ela é mais roots, né? Então, acho que isso, dessa colaboração do design na arquitetura, acho que foi muito bacana, do ponto de vista... Eu estava lembrando, né, outro dia, que uma vez eu fui para a Boeing, em Cleveland, e aí, num momento que rolou um relax, eu fui para o Hall da Fama, né,
que é animalesco, aquele museu, né, do rock and roll ali, e é projetado, né, a pirâmide, é o mesmo arquiteto, né, o Ian Pei, que fez o Louvre. Então você olha e fala assim, putz, cara, esse tipo de sensibilidade da arquitetura, né, mais leve para receber um tema tão bacana enquanto percepção, isso é muito bacana. E acho que é por aí, essa contribuição arquitetônica. Com certeza. Bom, gente, a gente tá estourando o nosso tempo aí, quase, né? Pessoal, são 6:30. Eu queria fazer as considerações finais, cara. Acho que esse papo é só uma ideia das coisas que a gente pode discutir mais especificamente. Eu tenho certeza que tem muita coisa para conversar. Sabe, enquanto a gente está falando aqui, ideias surgem, né? Notas, padrões, né? A gente sabe que uma nota musical, um acorde, ele pode ser também uma pincelada numa parede em branco, por que não? Então, tem muita coisa relacionada à textura musical, sensações, ambientes, né? Tem pessoas que enxergam... Eu acho que quem deu um depoimento desse foi aquela Lorde, cantora, e ela falou que determinados sons trazem cores na cabeça dela. E tem um estudo que fala que uma porcentagem mínima de seres humanos conseguem projetar formas, texturas, cores de acordo com as notas. Então, assim, tem infinitas coisas. Cara, foi um prazer conhecer aí todo mundo, né? Eu só conheci o Marcelo. Acho que todo mundo tem algo em comum e é legal debater isso. Gostaria de agradecer aí a presença de todo mundo e a gente vai se encontrar muito ainda, tenho certeza. Vou passar para vocês fazerem as considerações de vocês aí, tá bom? Bom, eu começo, vai. Tiagão, obrigado, assim, primeiro foi um papo divertidíssimo, com esses caras incríveis. Tchuca, aprendi um monte sobre música só nessa conversa rápida. Né? Esses elementos todos de arquitetura, Ricardo, realmente também, Marcelo, muito legal. Por isso que eu até pedi isso, porque, né, é um pouco mais distante, né, da minha relação de forma geral. Mas, sim, de verdade, eu concordo contigo, Thiago, dessa coisa das nuances, das sobreposições, das trocas, né, das poéticas envolvidas, né, nessa sobreposição entre design e música. Até, de novo, como baixista, né, a clave de Fá, que tem aquela... que remete diretamente às proporções áureas, né, o movimento todo da sequência de Fibonacci e tal. Então, né, complicado. Vou puxar a sardinha para minha brasa, a brasa para minha sardinha, nunca sei como é que é esse ditado, mas tudo certo. Então, assim, cara, obrigado mesmo. Foi muito legal conversar com vocês, foi muito legal revê-lo, Ricardo, né, já que descobrimos que éramos professores na mesma instituição. Tchuca, foi muito legal também. E o Marcelo está aqui do lado, né, como vocês perceberam, que é brother pra caramba, né? A gente está com vários projetos juntos, discutindo coisas legais, coisas relacionadas a design e música também. Então, assim, gente, obrigado de verdade pelo papo. Thiago, obrigado pelo espaço. Espero rever vocês muitas outras vezes. Bom, eu vou então dar sequência e também agradecer aí a gentileza aí do convite de estar com vocês. Mas eu tenho um prazer imenso em escutar as pessoas assim, muito mais do que falar. E eu gostei demais de ver a quantidade de possibilidades que esse assunto gera. Então, Zardo, Thiago, Marcelo, Tchuca, obrigado aí pela gentileza de vocês aí da gente bater esse papo. E me abriu tantas curiosidades aí que a gente vai ter que seguir isso em algum momento. E muito, muito sucesso aí para o projeto aí desses encontros aí daqui para frente. Ô, Marcelo, fala alguma coisa, Marcelo. Deixa que eu falo, Tchuca fala. Então fala aí, depois eu vou. Então, pô, quero agradecer, né, primeiro a oportunidade aí que o Thiago abre, né, para a gente poder discutir um tema que parece que não tem relação, mas, meu, tá imerso, né, tá um dentro do outro e tudo mais. E outra, né, agradecer o chamamento aí que esses grandes profissionais, né, que, putas, têm tempos apertadíssimos e aí conseguiram contribuir nesse fórum, né, acho que é bem legal.
E a ideia não vai realmente parar, né? A gente já tem um projeto engatilhado aí de música, design, é quase que nós estamos estreando aqui, esquentando um pouco do nosso cenário novo aqui, né? Do tipo, ó, tem coisa do Negrito e tal, que é o do estúdio, que virou uma plataforma digital de conteúdo louco, né? Criativo, em arquitetura, design e arte, e que está rolando via YouTube e tudo mais. Então, nós iremos nos encontrar na sequência aí, né? Para dar sequência nesse projeto, porque tem muito tema, né? E aí cada um vai ser um dia de 15 mil horas para poder discutir coisas. Então, cara, irmãozaço, perfeito, viu? Foi muito legal aí. Obrigado aí por todo mundo. Isso aí, tamo junto. E aí, gente? Obrigado, Thiago. Obrigado, Carlos, Marcelo, Ricardo. Prazerzaço em estar aqui participando. Caí meio que de paraquedas. Marcelo, depois eu te pego, viu? Porque você não me explicou o tema direito. Mas tá bom. É isso. Eu adorei, cara, ter esse debate, entendeu? Mesmo porque é umas coisas que me cutucam, entendeu? Porque hoje em dia na música muito pouco se fala a respeito de arte de verdade, né? E, tipo, tem alguns artistas que acham que a arte é só a música e o resto é porcaria, né? Então, e na realidade eu tenho certeza absoluta, nem acho, eu tenho certeza que está intrínseco, né? A questão da arte, das artes estarem juntas, tanto a visual quanto a musical. E agradeço muito o convite aí, Thiago. É isso aí. O que eu puder ajudar, estar conversando e podendo passar um pouco que eu sei aí, de repente, e aprender junto também. Cortou o áudiozinho no final aí, Tchuca. Ah, é isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite, viu, Thiago? Bom, Aprendi demais. eu que agradeço o tempo de vocês todos aí. Eu tenho certeza, agora a gente está se aproximando, né, dessa correria aí, final de ano e tudo mais. Mas agradeço o tempo de vocês dedicado. Marcelo, te pego também, tá? Fiquei sabendo que tinha até roteiro, não sei que coisa é essa. Mas É só para deixar a discussão, pô, um monte de professor, né? Faculdade, são 3 professores, o Tchuca ensina piano, pô, e vai falar que não tem roteiro, pô, Não, né? É não. a revelia academia, velho. Então eu Não. fiz só pro forma. Não, mas eu falo no sentido por exemplo, vamos conversar a respeito de arte e áudio, mas eu não sabia ao certo o tema, entendeu? Eu gosto sempre de dar uma raciocinada antes. E ainda acabou minha luz, acabou tudo aqui, virou uma bagunça, é isso aí. é tudo Foi do certo. caramba, espetacular. Você é chorão, Zardo, cara. Tá ótimo. Ricardo, Marcelão, Tchuca, obrigado, cara. Agradeço aí o pessoal do Conecta Mais que está acompanhando, né? Aí na descrição do vídeo vai ter contato de cada um, perfil de cada um, e você pode também ficar sabendo sobre os trabalhos paralelos aí da galera. Tenho certeza que tem muita coisa legal aí. E, bom, até a próxima, pessoal. Boa tarde.